Meus irmãos, sabemos que nós sempre precisamos de uma referência na nossa vida. E um líder é a melhor referência que podemos ter. Hoje iremos falar do maior líder que já existiu na face da terra e que é exemplo para toda a humanidade. Fique conosco. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma EBD Online. Sejam todos bem-vindos para aprender a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nessa feita comentando a lições de jovens que tem como título Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Hoje iremos falar da lição de número 9, mas eu quero desde já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José Lucena, como também ao nosso superintendente, pastor Renato Torrimu, pelo carinho e o zelo que eles têm pelo ensinamento da palavra de Deus. Amados irmãos, jovens da casa do Senhor, a lição de número 9 tem como título o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Vamos conosco. O primeiro tópico da lição vai dizer o seguinte: Jesus escolhe os seus discípulos, os apóstolos são convocados. Mas antes disso, vamos ler o texto principal da lição. O texto principal da lição diz assim, Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O resumo da lição vai dizer o seguinte para nós: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz, o maior líder que já existiu na face da terra. É sobre Jesus que vamos falar nesta hora. Queridos irmãos, o primeiro tópico diz: Jesus escolhe os seus discípulos. E o primeiro subtópico, os apóstolos são convocados. O capítulo 10 de Mateus retrata o momento em que Jesus chama os 12 primeiros discípulos, os que vieram a ser os seus apóstolos. Vai estar na leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao verso 15. O verso 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade. Marcos diz que chamou para si. Quando Jesus chama os seus discípulos, Mateus diz que Jesus os chamou. Mas Marcos vai falar que Jesus chamou para si em especial. Marcos capítulo 3 e o verso de número 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Marcos 3 e o verso de número 13 vai dizer assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então Jesus já começa o seu ministério chamando os seus discípulos. Mateus diz que ele chamou. Marcos diz que ele chamou para si, para ele próprio. Lucas informa que ele orou para tal escolha. Não se escolhe liderança, não se escolhe os seus liderados sem orar. Jesus, o maior exemplo de liderança que nós podemos ter, nos ensina que até para escolher uma liderança, precisamos estar debaixo da oração. Olha o que é que Lucas vai dizer, capítulo 6 e o verso 12. Lucas 6:12. Vai dizer assim para nós. Leia essas referências na sua sala, jovem, para que seus alunos possam acompanhar o raciocínio da sua aula. Lucas 6, verso 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Na epígrafe aqui vai dizer a eleição dos 12. Quando Jesus decide separar os seus discípulos, os seus companheiros, os seus liderados, ele sobe ao monte e vai orar a Deus para que Deus mostre cada um para lhe dar um suporte, continuar a obra. Então, o maior exemplo que nós temos aqui do grande líder Jesus é que devemos escolher as nossas lideranças debaixo da oração. Não é por amizade, por afinidade, não é por vocação que ele já tenha naquilo que vai ser designado, não. Tem que estar debaixo da orientação do dono da seara,
Temos que estar em oração para que o dono da seara mostre quem será os ceifeiros. É nisto, irmãos, que temos como exemplo a Jesus em tudo como liderança. Em tudo, Jesus nos é exemplo como liderança. Então, eles foram chamados, vocacionados e autorizados. Um discípulo, um líder, que é direcionado por Deus para uma obra, ele tem que ter o chamado de Deus, tem que ser vocacionado para depois ser autorizado a fazer a obra. Primeiro Deus chama, depois vocaciona. Vocacionar aqui é passar num crivo, é saber se ele realmente tem o preparo para tal obra. Depois de passar nesse crivo, aí ele é autorizado a fazer o que tem que ser feito. Ninguém é autorizado a fazer as coisas sem o direcionamento de Deus, sem ter o chamado, sem ter a vocação. Primeiro é chamado, frise isso na sua sala. Toda liderança tem que ter o chamado de Deus, ser vocacionado, para depois ser autorizado a fazer a obra. Aí eu separei aqui. Nós precisamos compreender o chamado do grande líder Jesus nas nossas vidas, para não fazer o que não nos está autorizado a fazer. Temos que ter a convicção do nosso chamado e da nossa vocação, para podermos ter a autorização de fazer o que pensamos fazer. Não podemos fazer aquilo que Deus não mandou e nem vocacionou, para não cairmos no erro, como exemplo de Saul, que foi chamado para ser rei e fez o papel de sacerdote, que não lhes cabia, e perdeu o reino. Saul, como um exemplo, foi chamado para ser rei, mas quis fazer o papel que não lhe cabia, que não era autorizado. E por fazer o que não era autorizado, perdeu o reino. Então a regra é, Jesus nos dá esse grande exemplo. Chama, debaixo da oração, na orientação de Deus, vocaciona e depois autoriza a fazer a obra. E só podemos fazer aquilo que Jesus autorizar. Cada um no seu papel, cada um na sua função, cada um na sua vocação. O que é para você fazer, você faz como líder. O que é para o outro fazer, o outro faz. E respeitando a posição que Deus coloca a cada um. É assim que funciona o exemplo de liderança que Cristo nos deixou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhido aqui é vocacionado. Tem que passar pelo crivo. É como no alistamento. Todos são chamados para se alistar ao exército. Mas depois vai saber se tem a vocação. Vai se passar por um crivo para saber se é apto a exercer a função de um soldado. E alguns são dispensados e outros são enganjados. E fica ali para servir porque tem vocação. Depois que é descoberto que se chama, que se tem a vocação, aí vai ser preparado para uma missão. Vai se passar por um curso de preparação para tal missão. É assim que funciona na casa de Deus. E Jesus nos deu esse grande exemplo. Segundo subtópico, vai dizer o seguinte: os apóstolos são enviados. Olha que interessante. Chamados por Deus, vocacionado, autorizado. Quando a autorização vem, que passou por todo o crivo, aí ele é enviado para fazer uma grande obra. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos. É assim que devemos agir com nossa liderança. A exemplo do grande líder Jesus. Depois de nomeados e orientados, Jesus os envia para uma missão. Missão essa para representá-lo na propagação do evangelho. O enviado tem a mesma autoridade do que lhe enviou. É por isso que Jesus não envia qualquer um. Jesus ora ao Pai, para que o Pai mostre quem vai ser os seus liderados. Depois que o Pai mostra, ele chama. Passa pelo crivo da vocação. Depois que passa pelo crivo da vocação, ele é autorizado
a fazer e cumprir a missão do mestre. E aí ele envia aquele que o enviou, que tem a autoridade, e o enviado, que representa aquele que o enviou, ele tem a mesma autoridade daquele que enviou. É um representante. É o representante do enviado. Este é o modelo de liderança. Quando nós enviamos alguém em nosso nome para tal missão, é como se nós mesmos estivéssemos ali, sendo representados pelo enviado. Assim Jesus faz conosco. O grande líder nos prepara para ser líder, para liderar o povo, e aqui nós o representamos. Somos embaixadores de Cristo. Somos representantes de Cristo, fazendo a obra dele como que ele mesmo estivesse fazendo. É assim que funciona. Depois de chamado, vocacionado, ele é enviado pelo mestre. Olha o que vai dizer Marcos capítulo 3, e o verso 14 e o verso 15. Marcos capítulo 3, verso 14 e o verso 15. Vai dizer assim: e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus enviou os 12 para que estivesse com ele, para que pregasse o evangelho. Mas a autoridade que havia em Jesus, no grande líder, ele passa para os seus discípulos, porque lhes deu a mesma autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. É por isso que o enviado tem a mesma autoridade daquele que o enviou. Tópico 3, subtópico 3. Os apóstolos são orientados. Jesus, como bom mestre e o maior exemplo de líder, não iria enviar os seus escolhidos sem prepará-los e orientá-los. Jesus jamais iria enviar os seus discípulos para o campo de batalha espiritual, para a grande seara, sem antes prepará-lo para tal feito. Não ia. De maneira nenhuma. Pois não basta fazer o que é certo, mas é preciso fazer do jeito certo. Eu estou fazendo o que é certo, mas está fazendo do jeito certo? Está fazendo do jeito certo. Lembra daquele homem que estava perto da arca da aliança? E a arca numa carroça de boi, e tombou, e ele colocou as mãos para que a arca não caísse. Ele estava no lugar que ele deveria estar, porque só se aproximava da arca quem tinha autorização para estar perto. Mas ele não tinha autorização de pegar na arca. Então ele fez o que era certo, mas não da maneira certa. Porque ele não tinha autorização para botar as mãos na arca. Só quem podia botar as mãos na arca eram os levitas. E ele, achando que fazendo o que estava certo e da maneira certa, ele fez o que estava certo da maneira errada. Colocou a mão na arca e foi consumido, fulminado pelo próprio Deus na hora. Então não basta fazer o que está certo, tem que se fazer da maneira certa. Jesus orientou os seus discípulos, Jesus ensinou, deu instruções para que fosse enviado debaixo da sua autorização, debaixo da sua liderança. Eu separei aqui, nós não precisamos nos preocupar com a quantidade, mas com a qualidade do servir. Tanta gente se preocupando com quantidade, irmãos, de encher salas de escola dominical, professor. Fale isso para seus alunos. Se preocupe com salas de escolas dominicais cheias. Muitas vezes estão cheias e não são nem alcançados pela palavra, estão ali sentados, mas a mente em outro canto, não está prestando atenção no ensinamento. É quantidade, não tem qualidade. É melhor você, com a sua sala, com essa quantidade aí reduzida, mas são alunos assíduos, que prestam atenção na aula, que estudam a lição, que discutem sadiamente o assunto para ser tratado na sala de aula. Isso é qualidade. Jesus não se preocupa com quantidade. Se fosse assim, ele, no seu começo de ministério, não tinha chamado 12, tinha chamado 120. Mas ele chamou 12, eu quero 12. Mas 12 que cumpram o papel ao qual eu vou designar. Não se preocupe com quantidade, mas com a qualidade. O crescimento é com o dono da seara, não é conosco.
Olha o que é que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 6. 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 6, a palavra do Senhor vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não se preocupe, professor, com o crescimento da sua sala, com o crescimento do seu departamento. Dirigente de escola dominical, não se preocupe. Trabalhamos para trazer mais gente para ouvir e aprender a palavra de Deus. Mas não devemos ter essa preocupação. Precisamos ter a preocupação de ensinar o evangelho como ele é, de pregar a palavra como ela é, ensinar as verdades bíblicas para a humanidade. E Deus é quem faz crescer. Plante, regue, mas o crescimento quem dá é Deus. Não se preocupe com isso. Faça discípulos. Mas discípulos que você venha ver os frutos lá na frente. Ah, eu fiz 30 discípulos, mas cadê seus discípulos? Não é a quantidade, é a qualidade. Eu fiz 3 discípulos, mas os 3 discípulos eu vejo eles frutificarem e fazerem mais discípulos. É nisso que se trata uma liderança alicerçada e firmada na palavra de Deus. É fazer aquilo que permanece, não aquilo que é temporal. Não se preocupe com o crescimento, professor, dirigente de escola dominical. Faça a obra como tem que ser. E Deus vai fazer crescer. Em nome de Jesus. Tópico 2. O treinamento de Jesus. Primeiro subtópico. Força na fraqueza. Contrariando todas as expectativas humanas, o líder supremo escolheu pessoas improváveis para tal tarefa. As pessoas que Jesus escolheram para ser seus discípulos e seus apóstolos, futuramente apóstolos. Se fosse eu e você escolher, não escolheria. Homens simples, humildes, pescadores, trabalhadores de mão calejadas, sem muito intelecto. Mas eu falei aqui no começo, no primeiro tópico, que Jesus orou ao Pai para escolher os seus discípulos. E põe uma coisa na cabeça: Deus não erra. Por mais contraditório que seja a escolha, Deus não erra. Deus sempre mostra as pessoas certas. Precisamos estar sensível à voz de Deus, atento ao que Deus tem nos falado para escolher uma liderança e fazermos discípulos conforme a orientação do nosso Senhor. Deus não erra. Improvável ao mundo esses homens fazerem o que fizeram, mas foram escolhidos pelo grande líder, o grande mestre Jesus, na direção de Deus, debaixo de oração. Mas sob o poder do Espírito Santo, propagaram o evangelho impactando o mundo. Homens improváveis, que pela ótica humana não deveriam estar ali, não teriam capacidade de fazer o que fizeram. Mas com o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, impactaram o mundo. A Europa, a Ásia, chegando até a nós aqui. Um evangelho genuíno, por causa de homens que foram ensinados pelo grande mestre e guardaram esse ensinamento, praticaram esse ensinamento e trouxeram esse ensinamento até nós. Porque o bom discípulo, ele copia o mestre. Ele faz o mesmo caminho que o mestre, porque aprendeu com o seu Senhor o que era certo e o que era errado. Homens que não tinham perfil de líder, homens simples, mas foi exatamente nas limitações e nas fraquezas deles que Cristo manifestou o seu poder. Aleluia! Nas limitações desses homens, na fraqueza deles, Cristo, o grande mestre, o grande líder, manifestou o seu poder. 2 Coríntios capítulo 12 e o verso 9. Olha o que é que vai dizer. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriareis nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ei, jovem, não é você, não sou eu, não é a nossa capacidade. É Ele que nos capacita, que nos prepara, que nos vocaciona, que nos chama e nos autoriza a fazer uma grande obra. É Ele, é Cristo. Nunca foi sobre nós.
É sempre sobre Ele. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o motivo de todas as coisas. Se você é professor, se você é dirigente, se você é aluno, está se sentindo incapaz de fazer a obra que Deus lhe colocou na sua mão, lhe chamando e lhe vocacionando, tire isso da sua cabeça, porque incapazes somos, mas somos capacitados pelo grande poder de Deus a fazer aquilo que nós pensamos em não conseguir. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá entendimento. Tudo vem dEle. Se você for pelas suas próprias pernas, você não vai sair do lugar. Mas se você se dispor a estar à vontade de Deus, com certeza prosperará tudo que for colocado em suas mãos para fazer. Nunca foi sobre nós, sempre sobre Ele. Subtópico 2. O processo do treinamento. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou 1 ano e 6 meses. Jesus, sendo o maior mestre, os treinou por 18 meses. Por que nós, sendo limitados, pensamos que podemos enviar de todo jeito? Jesus, sendo Jesus, preparou os seus discípulos durante 1 ano e 6 meses. Chega hoje e já quer ser líder? Chega agora e já quer sentar na janela do avião? Fica no corredor, bênção. Espera a tua vez, se prepara. Esdras 7:10 vai dizer que Esdras propôs no seu coração em buscar a lei do Senhor. Esdras botou no seu coração o desejo de conhecer a palavra de Deus, de buscar, se aprofundar, entender a palavra de Deus. Depois colocou no seu coração em praticar a palavra. Primeiro se busca, depois se pratica, porque lá está escrito cumprir. Cumprir ali é praticar a palavra de Deus. Depois que eu busco, e só se busca aquilo que sabe onde está. Só se busca Deus quem conhece. Procurar é diferente de buscar. Procurar, a gente vai procurar aquilo que não sabe onde está, mas se busca aquilo que se sabe onde está, e você sabe onde está o seu Deus. Você pode buscá-lo, buscar a palavra, o entendimento, a sabedoria, o Espírito Santo dá entendimento e luz na sua mente para entender a palavra. Depois que você buscar, pratique a palavra, cumpra a palavra como fez Esdras. Bote em prática, não sejamos só ouvintes e falantes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes daquilo que ensinamos. Depois que eu busco, depois que eu pratico, aí eu estou apto a ensinar, a fazer discípulos. A fazer discípulos. Porque o maior discípulo, o maior discipulador é aquele que dá exemplo da palavra, não é aquele que fala, mas quem dá exemplo. Então busque, pratique para depois ensinar. Jesus ensinou os seus discípulos 18 meses. Foi ensinando e botando eles para praticar, e assim como o próprio Jesus praticava aquilo que falava. Para depois enviar, para depois que eles fizessem mais discípulos. Subtópico 3, o resultado do treinamento. Momentos antes da ascensão de Cristo ao céu, Jesus instrui os seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém até que viesse o Espírito Santo. Jesus instrui, chama, vocaciona, autoriza a fazer a obra, é morto, crucificado. Os discípulos se desesperam. É como se ele dissesse, tudo o que aprendemos caiu de água abaixo. O que é que vamos fazer com o ensinamento? O nosso mestre morreu, acabou tudo. Mas Jesus ressuscita ao 3º dia e procura os seus discípulos. Passa mais 40 dias aqui na terra, dando instruções e orientando os seus discípulos para uma grande obra. E quando vai sendo ascendido ao céu, pouco antes de ser ascendido ao céu, ele diz, ficai em Jerusalém até que venham sobre vós o poder de Deus, o Espírito Santo. É aquele que vai carimbar o que eu ensinei a vocês. Dá autoridade máxima, poder para que vocês preguem e pratiquem e ensinem aquilo que eu vos ensinei a outros, fazendo mais discípulos.
cerca de 120 irmãos, em obediência, desfrutaram do maior evento pentecostal. Tinha muito mais, mas foram desistindo. O mestre, o líder, não disse para ficar em Jerusalém. Por que desistiram? Porque não tinham vocação, não tinham certeza do seu chamado e foram embora. Mas os fiéis, que é obediente àquilo que aprendeu e ao seu mestre, ficaram em Jerusalém e receberam o poder, a virtude de Deus sobre eles. Ficaram cheios do Espírito Santo. Em um momento em que a esperança se tinha se esmorecido, parecia que o treinamento do mestre não valia mais nada, vem o Espírito Santo e enche esses homens, reacendendo a esperança e capacitando para uma grande obra. Atos 1:18, leia na sua sala. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá o dínamo, o poder para fazer a grande obra. Tópico 3. Uma liderança discipuladora. Primeiro subtópico. Jesus e o discípulo. Jesus não só enviou, mas sempre esteve envolvido. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler. Jesus não só enviou os discípulos. Não é pegar e só enviar, irmãos. Mas está envolvido, acompanhando aquele quem nós enviamos. Olha o que é que vai dizer em Mateus 28, 19. É muito conhecido. Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que ele não só enviou, mas esteve sempre perto. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é só preparar e enviar. Jesus nos dá o exemplo. Chamamos, preparamos e enviamos, mas acompanhamos, orientamos. Estamos sempre perto daqueles que nós enviamos. Foi assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz, é assim que devemos fazer. O grande exemplo do grande mestre. Jesus não ensinou só com palavras, mas com exemplos. João 1,15. Jesus, como um grande líder, não só falava, não só mandava. Ele primeiro fazia, dava exemplo daquilo que ele pregava, daquilo que ele ensinava. João, capítulo 1, e o verso 15. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. João 1,15. Cadê aqui? João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Dando testemunho, testificando do que Jesus era. Jesus não só mandava, mas Jesus dava exemplo. E Jesus deu um grande exemplo, irmãos, lavando os pés dos discípulos. O Deus Criador lava os pés da sua criatura com um ato, um gesto de humildade, mostrando que mesmo sendo mestre, mesmo sendo um grande líder, ele tinha humildade para servir. Pedro, quando chegou nele, disse: não sou digno que lave meus pés. Jesus disse: se tu não permitires que eu lave teus pés, tu não tem parte comigo. E depois ele termina dizendo: assim como eu vos fiz, fazei vós também. Grande exemplo desse nosso líder Jesus. Ensinava com autoridade, pois vivia o que ensinava. Mateus 7, verso 28 e 29. Vamos ler. Eu não ia ler não, mas vamos ler. Mateus 7, ensinava com autoridade, pois vivia aquilo que pregava. Mateus 7, verso 28 e o verso 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Porque os escribas falavam daquilo que não vivia. Aí a Bíblia diz: ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas eram fariseus, falavam e não cumpria.
Jesus, tudo que pregava e ensinava, ele fazia, ele cumpria, ele dava exemplo. Este é o nosso grande mestre. Terceiro e último subtópico, o líder discipulador. O modelo de líder de Jesus é discipulador. É dedicando-se aos outros, Romanos 12:10. Honra e aceita o próximo, Romanos 15:7. Deixa eu ler aqui Romanos, para a gente encerrar lendo a palavra de Deus. Romanos, vamos ler logo primeiro, 12:7. Romanos capítulo 12, e o verso 7 vai dizer assim para nós. 12:7 de Romanos. O modelo de líder de Jesus é discipulador e dedicando-se aos outros. Romanos 12, verso 7 diz assim: se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicando-se aos outros. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:7. Esse é um grande exemplo de líder. Amando, honrando, encorajando. Esse é o exemplo de líder. É aquele que motiva, que bota o seu liderado para frente. Dá sempre coragem aos seus liderados para fazer mais. Ele não se preocupa se o liderado dele se destaca dele, não. O verdadeiro discipulador, ele faz discípulo melhor do que ele. O próprio Jesus disse: as obras que eu faço, vocês farão maiores do que eu. O verdadeiro discipulador não se preocupa que o seu discipulado seja melhor do que ele. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer uma obra perfeita e sempre melhor. Deixar discípulos e líderes melhores do que ele. Olha o que é que vai dizer 1 Tessalonicenses 5:11, a palavra do Senhor. Você lê na sala esse. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também eu vos faço. Esse é o pensamento de um líder. Isso é um trabalho de uma vida inteira. Não desista do seu aluno, professor. Discipular não é uma coisa que você faz um cursinho ali e está pronto, não. É um trabalho de uma vida inteira. Jesus tratou do caráter dos seus discipulados. Jesus tratou das emoções dos seus discipulados, das frustrações das suas vidas. Jesus tratava no íntimo do seu discipulado. Não desista do seu aluno, professor. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro, com 3 anos e meio ao lado do grande mestre, na hora crucial do teste, da prova, Pedro é reprovado, nega o mestre, se distancia, mas Jesus não desistiu do seu discipulado. Ao ressuscitar, procura Pedro e trata mais uma vez Pedro. E diz: Pedro, eu não desisto de você. Eu estou parafraseando. Eu não desisti de você, Pedro. Tu me negaste, mas eu não te nego. Fui eu que te escolhi. Tu me amas, Pedro. E Pedro, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O meu chamado não parou, Pedro, para você. Eu entendo as suas frustrações e os seus medos. E estou aqui para tratar. Então, o discipulado não é algo que se aperta o botão e está pronto, não. O discipulado é algo de anos a ser preparado. Estamos sempre sendo edificados e preparados para a obra do Senhor. Não desista do seu Pedro. Não desistiremos dos nossos Pedros, pois o resultado final é esplêndido. Não desista do seu Pedro, pois o resultado é esplêndido. Depois que Jesus trata Pedro, Pedro no Pentecoste prega para uma multidão e mais de 3.000 almas se convertem a Jesus. Não desista daquele que você tem investido, de que Deus tem mostrado. Às vezes são pedras que aparecem no caminho para parar, mas cabe você, líder, aprender com um grande líder. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Que Deus abençoe, que Deus multiplique e prospere o seu ministério. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, professor.
esteja sobre a sua classe, sobre a sua escola, e que possamos continuar ensinando a palavra de Deus e ensinando ao povo o verdadeiro evangelho até que Jesus volte. Deus seja convosco, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.